Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, ou J. Silva, se vocês preferirem. Queridos, é um prazer muito grande estar de volta aqui no nosso canal, como sempre digo para vocês, né? E hoje com uma lição nova. A lição de hoje é a lição de número 9, e a mesma traz como título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Logo percebe-se que nós temos aqui duas grandes evidências, né? Primeiro, a dedicação de Paulo. Segundo, a questão dos vocacionados, ou seja, a quem ele está se dirigindo aqui como vocacionados. Seriam os escolhidos, seriam os salvos, seriam os novos conversos? Ok? Mas no decorrer da lição a gente vai ver com toda a propriedade que esses vocacionados aqui citados pelo autor trata-se justamente daqueles a quem o Senhor tem chamado, separado, tá, para exercer funções ministeriais dentro da casa do Senhor. Então, uma dedicação aos vocacionados significa que o apóstolo Paulo tinha a missão também de estar preparando homens e mulheres para que os mesmos pudessem estar aptos a responderem e a fazerem o trabalho do Senhor como ministros, como líderes, com toda a propriedade. Esta é a pauta da lição de hoje, inicial, que nós iremos abordar com toda a propriedade. Meus agradecimentos já aqui a toda a direção da IBD, ao meu pastor presidente, a vocês professores e professoras do nosso ministério, beijo no coração de vocês, tá bom? Aos nossos amigos que nos acompanham aqui nos nossos canais, EBD Adelve, e o canal Pastor J. Silva, que é o meu particular. E na semana passada eu fiz aqui uma alusão sobre o canal oficial da Adelve, ok? Então você tem aí 3 canais para escolher e, é claro, com toda a propriedade, se inscrever nos 3, claro. Bom, e se tornar aí nossos amigos e contribuintes e colaboradores aí para que os nossos canais venham verdadeiramente ser abençoados, tá, com aquilo que a gente sempre pede, que é um like precioso, tá bom? Que fortalece o canal. Então, Deus abençoe a todos e vamos para o que interessa, né? Bom, como eu disse para vocês, a lição é a lição de número 9 e a mesma traz como título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Logo, com toda a propriedade, tá? O tema principal da nossa lição é dedicação aos vocacionados. Fechou? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, nos apresenta aqui um texto áureo inicial da nossa lição, dizendo o seguinte: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ok? Texto áureo aqui com toda a propriedade já nos diz literalmente por que os vocacionados foram escolhidos, né? Lembrando que eu não estou falando aqui apenas do rebanho em si, mas estou falando daqueles dentro do rebanho separados para exercerem funções ministeriais. E o versículo nos mostra isso com toda a propriedade. A verdade prática, por sua vez, nos diz o seguinte: no reino de Deus, a herança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Olha que coisa, né? Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Olha só. No reino de Deus, a liderança mais antiga, os mais antigos, tá? Eles zelam por aqueles que serão os novos eleitos do Senhor, os vocacionados para a liderança com toda a propriedade. Falou? Bom, a nossa leitura diária, tá? Vou ler, como fiz na semana passada, apenas as descrições, como ele coloca aqui, né? O imperativo de Cristo como ponto de partida. O segundo, a vocação pastoral difere da vocação para a salvação. Praticamente eu falei sobre isso.
o Senhor chama e ordena os vocacionados. O vocacionado deve estar atento à voz do Senhor, sabedoria, revelação e iluminação na vida do vocacionado. As referências bíblicas que ele coloca aqui, claro, com toda a propriedade, mostra-nos isso com muita evidência. Quando ele coloca ali o termo imperativo, tá? A gente percebe com toda a propriedade que o próprio Cristo, ele coloca isso como evidência, tá? E uma das pautas que o Cristo gosta muito de utilizar com toda a propriedade é essa expressão aqui, tá? No imperativo. Vamos lá, vamos pegar aqui a palavra do Senhor só para a gente dar uma lida ali em João 21, tá? Isso aqui está me chamando a atenção. João 21, versículo de número 15 a 17. Vamos lá. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 21, tá? Vamos lá, diz assim, 21, olha só, isso aqui é muito bonito, né? De 15 a 17. Assim, tendo ele jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta, olha só, apacenta os meus cordeiros. Eu não preciso nem continuar, né? Com toda a propriedade aqui, olha a ordem que Jesus dá a Pedro: apacenta os meus cordeiros. Em uma outra tradução vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Coisa linda demais isso aqui. Eu fiz questão de trazer isso aqui porque o termo imperativo me chamou a atenção, tá? Depois, vocação pastoral, a gente coloca aqui em evidência, tá? Uma vez que o título da lição parafraseia dedicação aos vocacionados em relação a Paulo, cuidando, ensinando, orientando, tratando, para que os mesmos pudessem serem alocados às funções determinadas e exercerem os papéis, tá? Escolhidos com toda a evidência e, é claro, com toda a dedicação. Logo, aqui a gente vê nesta descrição, tá, a diferença entre a vocação, quer dizer, o chamado para a salvação, literalmente, e a vocação para a liderança. Falou? Isso é muito bonito, tá bom? Bom, e aí, claro, mais uma vez, na terceira alusão, a gente vai ver que os vocacionados, eles são chamados, eles são ordenados pelo próprio Senhor, com toda a evidência. Isso é lindo demais, né? Tá, e aí, na quarta, ele coloca que vocação implica, tá? Uma impulsão interior. O que é isso? Você se sentir impulsionado, tá, interiormente a fazer aquilo que o Senhor tem colocado para você fazer. É você se sentir levado, movido, movimentado, tá? Impulsionado, como ele diz, literalmente a cumprir o seu papel. Isso é lindo demais. Ok? E detalhe, todo vocacionado, tá? Todo eleito, todo chamado deve ter consciência de que ouvir a voz do Senhor é muito mais importante. Então, como ele diz, tem que estar atento à voz do Senhor. Ok? E agora a última alusão, onde ele coloca aqui sabedoria, revelação e iluminação, claro, com toda a propriedade, devem fazer parte da vida de todo vocacionado, de todo aquele que é chamado para o santo ministério. Ok? A nossa leitura bíblica em classe, ela está muito extensa, está gigantesca, tá? Nós temos aí versículos, muitos versículos. Tá? A mesma está pautada aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 a 34. Ela está gigantesca.
gigantesca. Mas, pastor, a leitura fala sobre o que literalmente? Vai falar sobre a questão daqueles que foram chamados, vocacionados, escolhidos, tá, com toda a propriedade, para fazerem a obra do Senhor, ok? Então eu não preciso aqui me deter na leitura, tá bom? Então, se quiserem fazer, fiquem à vontade, uma vez que a mesma vai ser feita na abertura, então não há necessidade da gente aqui ficar preso nela, até porque eu preciso passar para vocês, tá, o que realmente vocês podem utilizar caso venham necessitar usar, tá bom? Até porque todos vocês, com toda a propriedade, já prepararam, estão se preparando ou vão se preparar ainda. Caso não tenham se preparado, então aproveita a lição, tá? Assista a lição, tá? E acompanha aqui as pautas, as aplicações e usa com muita propriedade. Tenho certeza que vai ser muito mais útil, tá bom? Então vamos lá. Saindo então da nossa gigantesca leitura bíblica em classe, a gente se depara com o objetivo geral, tá? E o mesmo diz-nos o seguinte: devemos afirmar o papel, tá? Afirmar o papel de cuidador da liderança mais antiga acerca dos mais jovens. Isso aqui a gente já viu até na leitura, né, diária. Então, cuidar, tá? Tratar, lidar literalmente com a liderança, tá? É muito importante. E aqui a realidade é, nós que somos já líderes mais antigos, devemos estar olhando para os futuros líderes, tá? Os jovens que estão vindo aí com toda a força, com toda a evidência, e devemos, claro, prepará-los para que os mesmos venham se tornarem líderes, tá? Com toda a propriedade, mas canais, tá? Usados por Deus e, é claro, obedientes à vontade do Senhor, tá bom? Isso aqui é muito importante a gente observar, porque nós temos dentro do nosso meio alguns tipos de teologias que são alocadas e apresentadas. Então, nós que somos líderes mais antigos, temos que ter o cuidado de estar orientando, ensinando aos nossos jovens, para que os mesmos não venham, tá, se tornarem líderes contaminados, líderes com pensamentos totalmente fora do contexto bíblico. Por exemplo, existem aqueles pensadores que se utiliza de uma teologia onde a inspiração da palavra ela está pautada apenas em alguma parte ou apenas uma metade, não em todo o seu conteúdo. Existem aqueles também que pensam apenas pelo lado racional, são os racionalistas, querem racionalizar tudo, ok? Querem comprovar por meio da razão fatos que se explicam somente espiritualmente, não tem jeito, tá? Eu estava lecionando esses dias, estava dizendo para os alunos da nossa sala no seminário sobre esses pensadores que eles automaticamente tentam mostrar através da razão que os milagres que aparecem na Bíblia, os fatos que aparecem na Bíblia, podem ser explicados de uma forma racional, tá? E às vezes não dá para explicar. Por exemplo, quando a gente fala sobre Moisés está transformando as águas do mar ou do Nilo, né, em sangue no seu tempo, um dos milagres que ele operou, alguém disse assim, não, é porque havia uma região nas partes altas do Egito, onde a chuva, o tempo fazia com que o barro da localidade, ao entrar em contato com a água volumosa, descia avermelhado e deixava toda a água do rio Nilo vermelha. Pois bem, tentam explicar pelos meios da razão, tá, do racionalismo, que aquilo ali não foi literalmente um milagre operado por Moisés. Então dá-se a entender que Moisés está usando um truque e não o poder que Deus lhe deu. Que coisa, né? E aí, o que me chama a atenção é que as águas que estavam tanto no rio Nilo, nos reservatórios, também dentro do próprio Egito, todas elas se transformaram em sangue. Então, automaticamente, essa ideologia cai por terra,
de que era barro vermelho que deixou o rio Nilo, né? Cai por terra literalmente. É como aqueles outros que dizem assim, não, porque naquele tempo em que o povo atravessou o Mar Vermelho, as águas estavam baixas e o povo passou com a água na altura mais ou menos dos joelhos, ou seja, dava para atravessar tranquilamente. Legal, show de bola. Impressionante essa alusão, esse racionalismo, é lindo, bom, que coisa, porque os cavalos, os cavaleiros, as carroças, todas elas foram mergulhadas em meio metro de água, ou seja, homens, soldados treinados morrendo em meio metro de água, cavalos morrendo em meio metro de água. Ah, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, é tanta falácia. Entendeu? E tem gente que acredita nessas baboseiras. Isso é baboseira. Então, nós temos que ter cuidado em ensinar palavra, literalmente, aos nossos futuros jovens aí, líderes, tá? Com toda a evidência. Falou? Bom, deixa eu sair daqui que eu tomei um tempo assustador. Vamos lá. Nos objetivos específicos, apontar Éfeso como o ponto de partida do aprendizado dos vocacionados. Logo, isso aqui me diz com toda a propriedade que um local propício para que isso possa acontecer é fundamental. Faz-me lembrar que no tempo de Eliseu, né, os alunos que estavam ali estudando para serem profetas, eles precisavam de uma escola, eles precisavam de um local. Que coisa, né? Então, queridos, é muito importante ter um ponto de partida, ok? Graças a Deus a Delve tem. Então vamos lá, assinalar o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. O legado doutrinário de Paulo são as suas cartas, todas elas com cunhos e conhecimentos estarrecedores, para não dizer assustadores a nível de conhecimento. Então, utilizarmos aqui as pautas, tá, do apóstolo Paulo apenas vai nos ajudar a formar melhores líderes. Ok? Maravilha. Número 3, enfatizar o apelo de Paulo aos líderes. Esse apelo aqui a gente vê lá no capítulo 20 da leitura bíblica em classe. Tá? A mesma coloca em evidência ali, com toda a propriedade, Paulo fazendo um apelo e a sua preocupação em ter que se ausentar. E o seu cuidado, o seu trato com os vocacionados, com os líderes, tá? Foi fundamental, porque na sua preocupação, pensava ele, quando eu sair, certamente virão lobos cruéis que não se preocuparão com o rebanho. Tá? E por isso ele tem a preocupação, tá, de tratar, de orientar os vocacionados, aqueles que estariam à frente na sua ausência. Então, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui é lindo demais. Isso é extraordinário. Isso aqui me lembra uma das falas do meu pastor. A verdadeira fidelidade não é aquela que você mostra porque está na frente dele, tá? E é fiel a ele porque ele está ali na tua frente. Quando ele se ausenta, você então começa a fazer tudo o contrário, ou seja, como quando ele não está ausente, você não é fiel. Então isso é uma balela, isso é uma mentira. Seja fiel tanto na presença dele quanto na ausência dele, tá? Isso me faz lembrar um tempo na minha vida negro, em que eu não gosto muito de lembrar, mas me faz lembrar, um líder dizia para mim que a igreja parecia comigo e que se ele saísse, todo mundo eu iria mudar tudo. E aí, por uma incidência, né, ele acabou sendo retirado por um tempo e colocou uma outra pessoa para assumir o seu lugar. E essa pessoa que ele colocou, que achou que ia ser fiel a ele em tudo, começou a mudar tudo. Sem ele mesmo ter sido retirado literalmente, ele estava se tratando. E aí, isso aqui gerou um problema, por quê? Porque eu comecei a falar para ele, não, você não vai mudar, você não pode mudar, não existe isso. Ou seja, aquele que ele achava que ia mudar as coisas é quem estava zelando para não mudar. Mas graças a Deus isso faz tempo, faz parte de um tempo passado, de um passado que não me interessa mais, graças a Deus.
eu tive um pastor que me abraçou e hoje eu me sinto feliz, tá? Em meio às adversidades que a gente enfrenta, mas eu me sinto feliz, sabe por quê? Porque teve alguém que cuidou, que tratou, que se preocupou. Então eu louvo a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Zé Carlos. Meu pastor, muito obrigado, beijo no seu coração. Tá? Eu sou grato ao Senhor e grato a Deus porque verdadeiramente dentro do ministério que eu pertenço hoje, eu tenho visto Deus trabalhar com toda a propriedade. Então, esquece isso para lá. Mas vamos lá, vamos para o Interagindo com o Professor, né? Eu estou tomando tempo, gente, vamos lá. Bom, o Interagindo com o Professor na semana passada eu fui muito sucinto, mas muito sucinto. Eu peguei apenas uma pautazinha e aloquei ali. Bom, aqui ele começa dizendo que nós vamos estar diante de uma das lições mais extraordinárias no ministério de Paulo. Que lição é essa? Justamente a questão do investimento, tá, pessoal que ele fazia tanto por si quanto por aqueles a quem ele iria colocar para estar respondendo por ele. Então isso aqui é muito importante. Veja o que o autor diz aqui. Uma das lições mais extraordinárias do ministério de Paulo é o seu investimento pessoal em formar novos obreiros. Coisa linda demais. Tá? Mas formar novos obreiros, entende isso aqui? Formar novos obreiros, tá? Compromissados. Obreiros, essa lição de hoje é ótima, né? Obreiros compromissados. Não é aquele obreiro que a gente vai lá, leciona, ensina, entendeu? Dá um curso pro cara e aí no final do curso ele pega o diplomazinho, a carteirinha, tá? Agora eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou presbítero e simplesmente some, abandona o corpo, desaparece. Querido, tá errado. Tá errado. Isso não pode acontecer. Tem que ser fiel. Tem que ser genuíno. Tem que ser autêntico. Ok? E tem que respeitar a chamada, pelo amor de Deus. Tá bom, queridos? Então, no Interagindo aqui, é muito importante, o autor coloca aqui, e significativo conscientizar-se que o reino de Deus é muito maior do que qualquer interesse humano. Lindo demais, pelo amor de Deus. Que é isso? E a obra da evangelização e discipulado, tá, não pode parar por falta de novos obreiros, ok? Ou seja, não tem obreiros. Não tem problema, a obra vai continuar. Tenho obreiros, a obra vai continuar. Não tenho, a obra vai continuar. Isso é o que importa. Ah, pastor, mas só tem você na igreja, até Deus mandar obreiro. Ô, pastor, vai trabalhando aí, querido. Vai evangelizando, tá? Ensina, faz o teu papel. Pelo amor de Deus. Vamos lá, deixa eu sair do Interagindo. Se quiserem continuar, fiquem à vontade. Vou para a introdução logo. Bom, na introdução a gente vê que a mesma lição aqui, que até já colocamos em evidência dentro do Interagindo, tá? Vai colocar em evidência literalmente uma questão onde nós vamos estar estudando sobre a dedicação do apóstolo Paulo, o legado, como ele diz aqui, do apóstolo Paulo, tá? Para os novos obreiros era o quê? Ensinar-lhes, desculpa, quase errei, né? Me empolguei aqui. Ensinar-lhes com toda a propriedade. Ok? Está aqui, ó. Sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para os novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus, tá? Temos muito o que aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações, tá? Com toda a propriedade dentro dessa lição. Então, queridos, pelo amor de Deus, o legado de Paulo aqui, o legado de Paulo era passar para os novos obreiros, ensinar aos novos líderes, tá? Com toda a propriedade. E é claro, isso a gente deve dar continuidade, tá bom? E outra coisa importante aqui, novamente ele fala aqui sobre o apelo de Paulo, né, os obreiros para cuidarem do rebanho na sua ausência. Por que eu tenho que ter obreiros? Por que eu preciso de obreiros? Tá?
Porque eu não sou onipresente, querido. Onipresente é só Deus. Tá? Eu tenho problemas, eu tenho situações para resolver. Às vezes tenho um chamado maior para atender. Então precisamos de obreiros para estarem ali aptos e prontos a nos substituir sempre que preciso for. É simples assim, ok? Vamos lá. Tópico de número 1 da nossa lição. Éfeso. O ponto de aprendizado dos vocacionados. Tá? O ponto de aprendizado, até mencionei já, né, na leitura diária sobre isso, ok? E aonde era o ponto, a sede, o local evidente? Poderia ser a igreja de Jerusalém? Poderia, mas o autor aqui coloca Antioquia, porque foi em Antioquia que o ministério de Paulo se desenvolveu literalmente, graças a Barnabé, que trouxe Paulo para dentro da igreja de Antioquia, onde o mesmo pôde, com toda a propriedade, colocar em evidência o seu ministério, e ali o Espírito Santo, com toda a propriedade, tá? Ele mostra na vida de Paulo e de Barnabé uma vocação toda especial para o campo missionário, ok? Então, ponto de partida, tá, se tornou a igreja de Antioquia. E diga-se de passagem, à medida que eles iam a campo, primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem missionária, tá, à medida que eles iam a campo, para a gente ter uma ideia mais clássica sobre isso, na segunda viagem, tá, foi lido aqui, foi estudado inclusive, tá, falando que a igreja de Antioquia ela começou a crescer assustadoramente. Coisa linda demais, ok? Então, queridos, fiquem à vontade. Se quiserem continuar, isso aqui que eu acabei de passar para vocês é uma pauta muito importante. Vamos lá? Então, esse foi o subtópico de número 1, o ponto de partida. O subtópico de número 2, Paulo e o despertamento, tá, de novas vocações. Bom, temos aqui uma expressão, o despertamento de novas, tá, vocações. Como seria isso? Nós temos alguns nomes apresentados, inclusive aqui na pauta do autor. Ele coloca, podemos citar nomes tais como os de Timóteo, que nome é esse, rapaz? Sópatro, Trófimo, Tíquicor, ok? Temos Tito, temos Aristarco, Filemão, Gaio e outros. Esses elementos que são citados aqui, tá, com toda a evidência e com toda a propriedade, tá, eles aprenderam literalmente com Paulo. Tá? O autor prova para a gente dizendo que essas pessoas recebiam ensinos diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava nesses elementos novas vocações, ok? O que seria novas vocações? Veja bem, veja bem, veja bem. Novas vocações aqui é o elemento já ser chamado para realizar algo, mas ele não se limita apenas àquilo. Novas vocações, ou seja, novos parâmetros, novas ideias começam a surgir dentro do elemento. Por exemplo, o fulano de tal é separado para o presbitério. Beleza, ele vai ser presbítero. Qual é o papel do presbítero? Um auxiliar clássico, né? Um imediato na ausência do pastor, um pastor com toda a propriedade. Coisa linda, maravilhosa. Mas veja bem, ele é presbítero, ele doutrina, ele ensina, ele aconselha. Legal, ele faz parte de todo um conceito, mas ele também pode sentir no coração uma chamada, mesmo sendo presbítero,
para ir ao campo missionário. Mesmo sendo presbítero, ele pode despertar uma vocação para pregar o evangelho, sendo um evangelista. Mesmo sendo um presbítero, ele pode fazer missões tranquilamente, evangelizar tranquilamente. Sou presbítero, mas o meu coração arde no campo missionário. Sou presbítero, mas o meu coração arde pelo evangelismo. Sou presbítero, mas eu gosto de fazer a obra do Senhor, independente de ser apenas aquele elemento que chega na igreja de terno e gravata, bonitinho, me assento na minha cadeira e está tudo certo. Se o pastor me der a oportunidade, amém. Se não me der, amém, está tudo certo. Tá? Não, querido. Vocações se manifestam dentro de você. O que é isso? Vontades de fazer a obra se manifestam dentro de você. Não é somente ficar sentadinho, bonitinho, tá? Fazendo um número, ou ali só para o pastor te olhar e ver que você está ali. Não, querido. Você foi consagrado para trabalhar, você foi consagrado para fazer a obra, você foi chamado para aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, não é só para ficar sentadinho, não, tá bom? Então, novas vocações, veja bem, é claro que aqui, com toda a propriedade, a gente vai perceber também que o trabalho de Paulo, a força que Paulo empregava, a dedicação que Paulo empregava, despertava, né, nesses vocações de também serem iguais a Paulo, ou de fazer iguais a Paulo. Ou seja, isso é muito importante na vida de um líder, uma vez que o mesmo, tá, ele consegue trazer uma grande gama, né, de aprendizes, e esses elementos, na maioria das vezes, querem ser iguais a você. Ok? É bem verdade que não vai ser 100% igual, mas que vão se tornar ou vão querer parecer, isso vai sim. Eu costumo falar sobre uma liderança segundo a vontade de Deus, alocando Josué, substituindo Moisés. A gente sabe que o papel exercido por Josué era totalmente diferente do de Moisés. Totalmente diferente. Se você pegar as duas pessoas, Moisés de um lado e Josué do outro, você vai colocar aqui um líder clássico com toda a propriedade e um guerreiro, tá? Um oficial de guerra, literalmente. Então havia uma diferença entre eles, mas com a ausência de Moisés, Josué teve que automaticamente procurar olha, gente, isso é lindo. Procurar em todos os sentidos se parecer o máximo possível com Moisés. Ah, pastor, está errado. Quando eu assumi a liderança, eu não sou obrigado a fazer igual o que o fulano de tal fazer. Não, claro que não. Você não é obrigado a fazer. Mas isso não quer dizer que você vai desprezar a memória. Que você vai simplesmente mudar tudo porque você não gosta. Tem gente que faz isso, né? Espera a ausência do líder para começar a mudar tudo. Não vou mudar, não quero assim, não quero assado, quero tela preta, quero púlpito de latão, quero tudo aqui bonitinho do meu jeito. Vai fazer que no outro lá que o pastor se ausentou, ele foi lá e pintou a igreja de preto. Pelo amor de Deus, né? É palhaçada. Vamos viver o cristianismo. Não vamos viver achismo, não, gente. Tu acha que Deus está preocupado com cor de igreja, gente? Pelo amor de Deus, cada uma. Só o sangue, mano. Eu estou te falando, misericórdia. Está mexendo com José. Deixa eu ir para a terceira, vamos lá. Terceiro subtópico, vamos lá. Fiquem à vontade para cavar aí, tá? Porque para mim isso aqui já falou tudo. Vamos lá. Terceiro subtópico, Paulo, um mestre inspirado. Bom, finalmente eu vou falar de Paulo, né? Falei aqui dos vocacionados, mas aqui a gente vai falar do mestre. Um mestre inspirado. Fala sério. Mestre, o nome já coloca em evidência, mestre, tá? Olha só, um mestre que não tem inspiração, um mestre que entra sem motivação. Vamos lá, pense naquele professor que entra na sala de aula já com vontade de ir embora. Querido, que motivação esse professor vai passar para os alunos? Que incentivo ele vai passar para os alunos? Um mestre inspirado é aquele que não se preocupa com quantidade, mas se preocupa com qualidade. Se a qualidade são só 2, são 3, são 4, ele está ali como se estivesse lecionando para 1000. Simples assim.
O mestre inspirado, ele não perde a inspiração. Tá? O autor coloca aqui, Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado do Evangelho. Aproveita as oportunidades. Está cheio de almas entrando e você está deixando elas largadas para lá. Não, pelo amor de Deus. Vai cuidar desses novos conversos. Ok? Dali Deus vai tirar grandes obreiros, grandes missionários, grandes mulheres, grandes vasos, grandes instrumentos. Então cuide, pelo amor de Deus, tenha inspiração, porque quando você é um mestre inspirado, pega isso aqui, você conta literalmente com a ação sobrenatural do Espírito Santo na tua vida. Você conta com as revelações, ok? Você conta com o Espírito Santo te capacitando, você conta com o Evangelho te direcionando, você conta com a palavra de Deus te mostrando raízes e bases. Ah, fala sério, pelo amor de Deus, é na palavra de Deus, tá? É nas ações do Espírito Santo, é na vontade do Cristo, pelo amor de Deus, que você vai encontrar instruções, que você vai encontrar literalmente todo o material necessário para ensinar. Nessa pauta, tá? O material de instrução que o autor cita aqui são as cartas de Paulo, ou seja, perdão, são as cartas pastorais. Temos aqui cartas pastorais alocadas a Timóteo, Tito, tá bom? Enfim, as cartas doutrinárias, todas elas estão recheadas, tá, de informações suficientes para você cuidar dos filhos da fé, para você cuidar dos vocacionados, para você cuidar do corpo, para você cuidar da igreja. Falou? Maravilha. Deixa eu sair. Vamos lá. Fique à vontade. Tópico de número 2, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. O legado doutrinário. Lembrando que quando a gente fala aqui de doutrina, a gente fala literalmente de instrução, ok? Doutrinar é instruir, ok? Instruir por meio de quê, pastor? Por meio do ensino, ok? Uma pessoa instruída é uma pessoa que sabe, é uma pessoa que tem o conhecimento, ok? Uma pessoa doutrinada é uma pessoa também adestrada, pronta e capacitada, pelo amor de Deus, que é isso? Vamos lá, primeiro subtópico aqui, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Veja bem, o legado doutrinário de Paulo aqui, tá? São as cartas paulinas, e a gente coloca aqui também as cartas pastorais, todo esse conteúdo de informações, mas com toda a propriedade, uma vez que é Paulo que está falando, a gente vai pegar aqui o seu cunho de informações. E a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele não só enfrentou em suas viagens, tá, embates contra os judeus, também contra os gnósticos. Tá? Ou seja, a gente já viu isso aqui com toda a propriedade, que aonde Paulo chegava, grupos se levantavam contra ele. Por exemplo, em Jerusalém ele teve dificuldade, na própria Damasco ele teve dificuldade, enfim. Depois de muito tempo é que Paulo vai ser aceito, porque não só aqueles elementos, tá, da sua própria origem, como etnia, raça, povo judeu, que se levantavam contra eles, mas haviam até mesmo dentro da igreja aqueles que estavam pervertendo o ensinamento, que eram os gnósticos. Pelo amor de Deus, esse grupo aqui é terrível, terrível, ok? Então aqui ele até coloca duas letras, né? A letra A e a letra A, ele coloca quem eram os judaizantes. Vamos lá. Durante o ministério de Paulo, diz ele, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã. Vamos lá. Judaizantes agora com toda a propriedade, tá? Continuando aqui a gente falando, são judeus, são aqueles de sangue, de raça, como eu disse aqui, enfim. Só que ele diz aqui com toda a propriedade que haviam aqueles que se convertiam, mas não aceitavam os gentios. Ou seja, o gentio, para se tornar cristão,
cristão, na cabeça desses judaizantes, tinha que ser circuncidado também. Ou seja, e aí nós temos aí uma guerra já, né? Então, nós temos aqui uma preocupação gigantesca com aqueles que estão dentro da casa do Senhor, que finge ser, quer mudar o contexto, quer mudar tudo. Ah, vai dizer que não existe? Existe, existe, existe. Tá? Então, vamos lá. Essa pauta aqui é muito boa, fique à vontade. Ele coloca aqui em evidência a lei mosaica, a observação da lei, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E o legado que ele deixou foi a defesa olha só, o legado que Paulo, para fechar, né? O legado que Paulo vai deixar aqui é a defesa. E aí a gente coloca com toda a propriedade. Defesa daquilo que você acredita, defesa daquilo que você propaga, defesa daquilo que você aceitou como evidência. Ou seja, Paulo não só mostra, mas deixa aqui um legado para a gente poder utilizarmos também em defesa daquilo que nós acreditamos com toda a propriedade. Mas vamos lá. Letra B. Quem eram os gnósticos? Como eu disse para vocês, isso aqui é um grupo que realmente demonstrava muita preocupação. Tá? Haviam cristãos adeptos do gnosticismo. Tá? Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã e corrompia, de certa forma, a doutrina. Tá? Era uma filosofia, diz ele, prejudicial ao evangelho. De fato, eles ensinavam tudo ao contrário, né? E aí Paulo vai se tornar literalmente um grande defensor da causa mestra, tá? Colocando em evidência, dizendo que os ensinamentos deles não eram compatíveis com o verdadeiro cristianismo e não eram. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Olha só, cuidado com os espirituais demais. Para eles o espírito era mais importante que o corpo e ensinava que o corpo é matéria imprestável. Tá? Devido a essa alusão, a esse pensamento, eles não aceitavam, eles diziam que Cristo era um e que Jesus era outro, ok? Não misturavam os dois por causa desse tipo de pensamento. É só pegar um pouquinho com mais calma que você vai ver. Bom, da implicação desse ensino resultava a banalização da graça de Deus. Uma graça que não requer arrependimento, santidade, disciplinas espirituais, não é graça. Olha só, eles banalizavam, o autor diz com toda a propriedade, a gente vê isso nos livros, nos ensinos, tá? Tenho aqui uma gama de materiais sobre isso. E eles banalizavam. Se for falar só sobre eles aqui, a gente vai ficar o tempo todo aqui. É muita coisa para a gente falar. Sobre o pensamento do gnosticista, tá? Sobre a gnose, o conhecimento que eles mostravam. Tá? E vou te falar, é coisa séria. Tá bom? Enfim. O apóstolo Paulo aqui, ele mostra que devemos refutar com toda a propriedade, tá, aqueles que banalizam a nossa fé, e não basta ser só espiritual negando a matéria, tá? Não basta. Infelizmente, eu não nego a espiritualidade, mas também não posso negar a matéria. Eu estou num corpo material. E Cristo, ele veio num corpo material, literalmente, tá? Não posso negar a humanidade de Cristo, dizer que o Cristo humano era um e o que Jesus era outro, é espiritual. Não. Entendeu? Nada disso. Falou? Vamos lá, subtópico de número 2, o compromisso de Paulo com o Senhor. Atos 19 e 20. Desculpa, Atos 20 e 19. Inverti as bolas, né? O compromisso de Paulo com o Senhor. Bom, na verdade, veja bem. Você olha para dentro da pauta, você vai ver que Paulo, ele estava preocupado, tá, com os falsos líderes e com os falsos ensinamentos que poderiam ser alocados à igreja na sua ausência. Tá? Então ele se preocupava com isso. E essa preocupação que ele demonstra aqui, tá, deve ser uma preocupação de todo líder, de todo aquele que pastoreia, de todo aquele que está à frente do rebanho. Todo cuidado é pouco, ok? Por quê, pastor? Porque existem aqueles que querem deturpar o ensino dentro da própria igreja.
Assim como nós vimos no tópico de cima, os judaizantes eram cristãos conversos, mas que conservavam a doutrina, o legado, a lei mosaica com toda a propriedade. Tá? E que gentio que aceitasse o Cristo teria que ser circuncidado e teria que ser praticamente considerado como eles. Então aqui há uma guerra, porque não havia mais necessidade de sacrifícios, eles continuavam fazendo, não havia mais necessidade de exercer os papéis que faziam, tá? E simplesmente querer que aqueles novos crentes que não tinham conhecimento da causa também se tornassem praticantes. Ou seja, então automaticamente o que eles pensavam? Antes de ser cristão, você tem que ser judeu. E sendo judeu, você pode ser cristão. Era mais ou menos assim. Então, na cabeça deles, o gentio, para ser cristão, literalmente teria que se tornar um judeu, um praticante também. Não há necessidade disso. Então, é muito perigoso. Tá? Existem falsos mestres querendo bagunçar o coreto. Eu já falei, acho que em diversas aulas aqui, sobre aqueles que querem entrar dentro do nosso cunho teológico e mudar o nosso pensamento. E sabe o que me assusta? É que muitos aceitaram essas baboseiras e vieram para dentro das nossas igrejas, trazendo um conhecimento racionalista, uma teologia ortodoxa, onde só metade da Bíblia é inspirada, o resto não. A ortodoxia verdadeira da palavra de Deus diz-nos que a Bíblia ela é inspirada em todo o seu conteúdo. E ponto. E não tem que responder para ninguém aqui, tá? Sobre essas baboseiras, não. Pelo amor de Deus, cristianismo autêntico. Seja crente de verdade. Pelo amor de Deus, eu fico chateado com essas coisas. Bom, deixa eu sair daqui. Tópico de número 3. Vamos lá. Paulo apela aos líderes. Aqui. Essas pautas serão ótimas, né? Bem sucintas, para ser mais exato. Vamos lá. Número 1. Sobre o desprendimento do obreiro para realizar, olha só, sobre Paulo apela aos líderes, tópico de número 1, subtópico de número 1, sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Olha, pega isso aqui, o desprendimento, gente, pelo amor de Deus, não, o desprendimento, vou começar por aqui segundo ele. O coração tem que ser livre da avareza, tem que ser livre da ganância. Por quê? Como obreiro, esse desprendimento aqui alocado me diz que eu tenho que ser livre da ganância, que eu tenho que ser livre da avareza. Obreiro avarento, obreiro ganancioso, não se preocupa com o rebanho, não prepara ninguém para substituí-lo. Sabe por quê? Porque ele só pensa nele. Egoísta, isto que tu és. Cuidado, ele morreu na cadeira. Velho e gordo pesado. Cuidado. Ok? Prepare alguém. Você não é insubstituível. Tá bom? Vamos lá. Estou pastoreando uma igreja, meu querido. Mas se depender de mim, já tem obreiro pronto para ser colocado lá no lugar. Que é isso, pastor? Ué, vai ficar... Querido, sou servo de Deus. Prega, meu filho. Fique à vontade. Deixa Deus te usar. Ué, pastor? Ué? Eu tenho obreiro para quê? Para ficar enfeitando o púlpito? Vou trabalhar, querido. É para fazer a obra mesmo, é para pregar mesmo. Vamos embora, vamos aprender aqui para depois ensinar. Vamos embora. É assim que funciona. Que história é essa? Livre da avareza. Desprendimento das coisas materiais. Viver na plena dependência de Deus. São características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Coisa linda demais.
Não venda teu ministério. Pelo amor de Deus, seja um obreiro autêntico. Amém? Bom, não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância, diz ele aqui com toda a propriedade. Lembremos-nos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado para ninguém. Lindo demais. Deixa eu ir para o segundo, vamos lá. Segundo subtópico, sobre o cuidado pessoal do obreiro. Cuidado pessoal do obreiro. Eu queria que isso aqui fosse o estudo nosso. Queria, porque, vou te falar, a gente fala sobre isso aqui com muita evidência. Mas como eu tenho que seguir a pauta da lição, né? Vamos lá, vamos para a lição. Bom, Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas. Olha só, Paulo era um líder exemplar diante das pessoas. Paulo era um exemplo tão clássico que ele chega ao ponto de dizer: sedes meus imitadores. Coisa linda demais, gente. Que é isso? Mas ele também, o autor diz, sabia que isso não bastava. Tá? Não era suficiente. Eu ser um líder autêntico, um líder que as pessoas querem parecer, querem copiar, querem ser iguais, legal, é ótimo. Tá? Isso é bom demais. Mas eu devo ter consciência, eu, líder, que isso ainda não é tudo, ok? Que não é o suficiente para tudo. Tá? Como ele diz aqui, Paulo era um líder excepcional, um exemplo, mas isso só não bastava. Era preciso ensinar, era preciso orientar, era preciso aconselhar, era preciso fazê-los entenderem e fazê-los enxergarem a realidade do seu chamado. Ok? Então, cuidar de si mesmo é fundamental, essencial. Pastor, como é que eu cuido de mim mesmo? Bom, se a gente for trazer para uma realidade mais centrada no que a gente faz, tá? O cuidado consigo mesmo é o trato que você vai ter consigo mesmo. Veja bem, da mesma forma que você se cuida do corpo, tá? Você também tem que se cuidar. O cuidado aqui é pessoal. Calma aí, vamos ver. Isso aqui não está muito legal não, mas vamos lá. Deixa eu ver se eu dou uma melhorada nisso aqui. Vamos lá. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias internas. É preciso cuidar. Claro. Agora sim. Abriu aqui o leque. Vamos lá. O cuidado pessoal. Vamos lá. Eu cuido tanto dessa matéria aqui, tanto fisicamente como aparência, como gesto, atitudes e comportamentos, mas eu também devo cuidar da minha alma. Devo cuidar do meu espírito. Suma. Cuidar do corpo, da alma e do espírito é essencial. Cuidar do corpo, ser zeloso, cuidadoso, tá? Entrar aqui em questões de se arrumar bem, higiene, tá? Tudo isso é fundamental. Tá? Não estou falando de se vestir como um para-raio, um papagaio, não. Estou falando de se vestir bem, entendeu? Se tratar, se cuidar, ter aquele cuidado com o corpo. Isso é importante demais. A pessoa chega o obreiro lá todo mal vestido, maltrapilho, fedorento, barba por fazer. Querido, pelo amor de Deus. Então um pouquinho mais de decência, você está indo para a casa do Senhor. Então pensa, se eu estou indo para a casa do Senhor, eu tenho que ir bem, arrumado, bonito, porque é para Deus. Estou me arrumando para Deus, estou fazendo para Deus. Tá? Não tem que pensar como os mundanos que mulheres se arrumam porque as mulheres vão admirá-las. Não, não é isso. Homem não tem essa frescura de se arrumar para outro homem. A gente se arruma simplesmente porque a gente quer se arrumar. Entendeu? Porque a gente quer mostrar que a gente está arrumado bonitinho. Mulher não, mulher tem esse pensamento, né? Ela se arruma para mostrar para as outras mulheres que ela está melhor, que ela está bem, que ela está bem vestida. Tá? Esse é um pensamento feminino. O homem que pensa dessa forma, meu querido, eu até duvido de você, mas vamos lá, vamos deixar esse troço para lá e vamos voltar para cá. Enfim, cuidar do corpo é fundamental. Cuidar da alma, cuidar das emoções, pelo amor de Deus. Cuidar do espírito nem se fala, né? É fortalecê-lo. É buscar a presença de Deus, é estar sempre pronto, tá? Focado nas coisas de Deus. Deixa eu ir para o terceiro. Eu vou ficar aqui o tempo todo. É muita coisa para falar aqui dentro. Muita coisa, muita coisa. Nem queria falar, mas vamos lá. Terceiro subtópico, sobre a ameaça de lobos cruéis no meio do rebanho. Ou no rebanho.
é o que eu falei, né? A leitura, o texto bíblico, né? Começa aqui, capítulo 20, falando sobre essa questão com toda a propriedade. Era essa a preocupação de Paulo. É bem verdade que quando ele diz lobos cruéis, o autor diz aqui é uma metáfora, é uma comparação. Não é que iriam entrar lobos de verdade, mas iriam entrar ali homens, né, com esse pensamento, homens que seriam tratados, taxados literalmente como lobos devoradores, ferozes e vorazes, que não iria ter pena do rebanho, ok? E com toda a propriedade, isso aqui se encaixa perfeitamente, tá, naqueles que exercem os papéis de falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres, falsos ensinadores, ok? Quer mais? Tem até falsos cristos por aí, né? Em nome do meu pai, em nome do meu pai. Ah, que isso, gente? Pelo amor de Deus. É o outro lá que diz assim, não, eu sou Cristo reencarnado. A minha esposa é o Espírito. Vai para os quintos. Pelo amor de Deus, com essa ideologia do inferno, essa ciência louca do cão. Que isso? Oh, meu Deus do céu. Jesus. Cuidado. Tem veneno nessa farinha aí, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Lobos. O autor coloca aqui, os lobos eram predadores. Tá? E de fato, esses lobos cruéis aqui, que são homens, falsos mestres, falsos ensinadores, são predadores espirituais do rebanho de Deus. Ok? São destituídos de misericórdia e amor. Eles não têm misericórdia, eles não possuem amor. Eles não possuem amor. Ah, meu Deus. É que eles entram, né, com tanta, assim, para mudar tudo. E, meu Deus do céu, é assustador isso aqui. Meu Deus. Bom, então, queridos, quando Paulo aqui convoca os obreiros, ele faz o apelo aqui, não é ficar apelando para o obreiro vir para a igreja, o obreiro vem pela igreja, pelo amor. Não é esse tipo de apelo, não. Não é esse tipo de apelo que ele está fazendo aqui, não. A gente fica implorando para o obreiro vir para a igreja. Não é isso, não. Aqui ele está fazendo um apelo aos verdadeiros obreiros, aqueles que iriam ficar no lugar dele, que se tornassem defensores clássicos, tá? E protegessem o rebanho, tá? Desses elementos que disseminavam contra o ensinamento genuíno deixado por ele. É mais ou menos como a gente vê na carta que ele escreve aos crentes da Galácia, né, dizendo, admiro-me que tão depressa. Essa expressão admiro, né, que tão depressa, na verdade, é uma questão espanto, né? Paulo estava espantado, assustado literalmente. Então ele diz, admiro-me que tão depressa, né, alguns de vocês tenham se deixado levar, tenham se deixado conduzir pelo falso ensinamento. E ali com toda a propriedade ele coloca dizendo, ainda que um anjo do céu ou um de nós mesmos, tá, pregue outro evangelho além deste que vocês já ouviram, não creiam, não acreditem. Isso é maldito, isso é maldição, isso não vem de Deus, pelo amor de Deus. O apóstolo Paulo, preocupado não só com o rebanho, mas preocupado também com aqueles que estavam à frente na liderança, para cuidar, tratar com o devido tato o rebanho que não pertencia a eles, mas ao Senhor. Então aqui nessa última pauta, o apelo dele é para que os apóstolos que iriam ficar ali, os discípulos que iriam ficar ali, os obreiros que iriam ficar ali, defendessem, protegessem o rebanho desses predadores cruéis que não tinham amor e não se preocupavam com o rebanho, com o devido cuidado, mas queriam deturpar e mudar tudo. Temos um exemplo clássico ainda, quando a gente pega a carta de Paulo, tá? O cuidado que a gente deve ter em relação àqueles que estão dentro do nosso meio, tá? Que parecem crentes, tá? Que parecem convertidos, que parecem convencidos,
tá? Mas que estão tentando nos trazer, nos tirar da nossa realidade espiritual para uma realidade racionalista, uma realidade desprovida de sobrenatural, de unção e de inspiração. Então temos dentro da casa do Senhor esses elementos também. Então a gente precisa ter muito cuidado, discernimento do Senhor para poder lidar com esse tipo de ação dentro da casa do Senhor. Como eu estava dizendo, nós temos na carta de Paulo aos Coríntios uma alusão na primeira carta, se me foge a memória, a uma reclamação que chega ao seu conhecimento sobre os grupos que estavam dentro da igreja. Olha só, gente, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, né? Eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Gente, pelo amor de Deus. Ou seja, uma igreja dividida em partidos era um prato cheio para os disseminadores de falsas doutrinas. Ok? Por quê? Porque cada um se achava dono da sua própria verdade. Falei. Fazer o quê? Tá bom? Então, queridos, subtópico de número 3, prontinho. Tópico de número 3 fechado, conclusão da lição. A vida do apóstolo Paulo, diz o autor, deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. A vida do apóstolo Paulo deixa um legado, deixa um exemplo clássico, autêntico para os obreiros da atualidade. Como que é isso? Para nós, obreiros da atualidade, tá? Aprender como literalmente funciona o discipulado, o ensinamento, o cuidado, a dedicação que devemos ter para com os novos obreiros, ok? Então, queridos, pelo amor de Deus, vamos ficar focados na doutrina, vamos ficar focados no trabalho, vamos ficar focados no trabalho que temos que fazer, que é cuidar do rebanho do Senhor. E, é claro, orientar os novos obreiros para que os mesmos, como já disse, digo e repito, sejam literalmente homens e mulheres capacitados, usados com toda a evidência, homens compromissados, mulheres compromissadas, que tenham pauta somente na verdade, ok? Que sejam capazes de se defender contra a disseminação herética que tenta perverter o verdadeiro rebanho do Senhor. Falou? Então, queridos, que Deus te abençoe e até a próxima. Ok? Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Beijo no coração. Pastor J. Silva agradece a sua companhia e se quiser deixar aquele like, fique à vontade. O canal agradece, nós agradecemos. Ok? Deus abençoe e até semana que vem.